Oi, Lê. Oi, gente. Oi, Jaque. Vamos aguardar um pouquinho até o pessoal entrar. Tá dando pra me escutar bem? Tá dando pra ouvir, pessoal? Tá legal o áudio? Beleza. Bom, enquanto o pessoal vem chegando aí, eu vou falar um pouquinho sobre mim e sobre o que a gente vai discutir hoje. Só vou colocar aqui o assunto da nossa live. Bom, tentei taguear o assunto da nossa live aqui, mas parece que o Insta não tem mais a opção. Não apareceu aqui pra mim. Acho que boa parte de vocês talvez já me conheça, mas vamos bater um papo por aqui. Não tem como mesmo taguear o assunto da live. Não consigo deixar fixo pro pessoal que for chegando. Então, aos poucos o pessoal vai chegando, eu vou esperar um pouquinho para falar sobre o assunto do que a gente vai tratar e vou falar um pouquinho sobre mim. Acredito que boa parte de vocês já me conheçam. Sou o Caio Casagrande, e eu costumo falar que eu não sou chefe por formação, mas eu sou chefe por coração. Eu cresci na cozinha com os meus bisavós, meus avós, minha mãe, sempre família italiana, a gente sempre gostou muito de cozinha. Então, assim, a diversão era ir pra cozinha e se sujar, arriscar, fazer dar errado, fazer isso, fazer aquilo. E eu cresci com isso. Eu acho que a parte mais gostosa de cozinhar, de cozinha mesmo em si, é isso, é não ter regra. É você achar que fica legal, você vai lá e testa, experimenta. Se não ficar legal, beleza, a gente testa de novo. E se ficar legal, ótimo. Eu acredito muito nisso e é isso que eu faço. Então eu imagino, será que X e Y combina? Não sei. A gente só descobre tentando. Então a gente vai lá e tenta. Quem me acompanha sabe que esse é um dos principais focos da minha página. É testar sem medo de dar errado. E é o que eu sempre falo pra todo mundo. Se você acha que café combina com chocolate, um exemplo, vai lá e testa. Não tem problema nenhum a gente arriscar. O máximo é perder o ingrediente, e isso aí não é problema. É uma experiência que a gente ganhou. Ó, quem tá entrando já, fica até o final, que no final a gente vai ter uma surpresa bem bacana que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E voltando ao assunto de como eu cheguei até aqui, de como eu amo a cozinha, essa ideia de cozinha sem regras é o que, na verdade, a gente vai abordar aqui hoje, que é o uso de temperos naturais. Eu acho assim, a cozinha ela é legal quando a gente vai, chega e experimenta. E isso tem muito a ver com o tempero. Porque você nunca sabe o resultado que vai ter, a menos que você misture, que você experimente. Às vezes dá errado. Já aconteceu comigo inúmeras vezes, principalmente quando é coisa forte, quando é coisa nova. E às vezes dá muito certo, que você pensa assim, por que eu não testei isso antes? Então, eu acho que o melhor de tudo é a gente testar, ir lá e fazer. Não tem erro quanto a isso. Eu vou esperar só mais um pouquinho para notificar o pessoal, para começar o assunto de hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa e já quiserem ir falando, já podemos ir batendo um papo. E também, se vocês quiserem, ao invés de perguntar nos comentários, aí na barrinha de vocês, do lado de onde digita, perto do botão enviar, tem 2 cartinhas. Essas cartinhas vocês conseguem mandar pergunta de uma maneira que eu consigo ver, e se eu não conseguir responder agora, eu consigo responder ela depois, tá? Então, se quiser perguntar por ali, fica bacana.
água, né? Ó, já deu uns 5 minutinhos aí que a gente iniciou. Já vou começar tratando um pouquinho do nosso assunto. Quero agradecer aí todo o pessoal do marketing, do Confiança, a Jaque, a Samara, a Camila, pela oportunidade da gente abordar um assunto que pra mim é muito legal e muito importante, porque eu acho que isso faz total diferença na cozinha e junto com a cozinha faz total diferença na nossa vida, que é o uso de temperos naturais. Quando eu falo tempero natural, eu tô falando de sal também, porque a gente sabe que sal é algo natural. Só que também a gente sabe das consequências que, por exemplo, o sódio traz para a saúde, mesmo ele sendo natural. Então, o que eu quero com esse bate-papo que a gente vai ter hoje, com os conteúdos que a gente aborda, a gente vai abordar, e eu abordo na minha página, que é @cartocasagrande, acho que vocês já acompanham, é o seguinte: mostrar para vocês que tem como você adicionar dia a dia muito mais saúde nos pratos, sem que ao menos você perceba que está fazendo isso, porque é algo que vai virar natural de você, você vai lá, vai colocar, vai ver que fica bom e vai criar esse hábito, e ao mesmo tempo diminuir o uso do sal. Então a primeira dica que eu quero dar para vocês é o seguinte: quando for cozinhar, quando você for temperar, seja algo cru, seja algo refogado, seja algo assado, deixa sempre o sal por último. É legal que o sal seja sempre a última coisa a ser adicionada ao prato. Por quê? Muitas vezes eu percebi isso comigo, tá? Eu não era assim há 3 anos atrás. Eu fui mudando, eu fui aprendendo a utilizar os temperos, aprendendo o poder que eles têm. Então, a primeira regra, deixa o sal por último. O sal é a última coisa que você vai usar quando você estiver cozinhando. Por quê? Pode acontecer de você estar fazendo lá um simples ovo mexido. Você colocou tanta coisa gostosa, você colocou páprica, gengibre, noz moscada, um pouquinho de pimenta, que acontece o quê? A hora que você prova, você fala assim, não precisa do sal. E isso é a melhor coisa, é igual tomar café sem açúcar. É questão de hábito. Uma vez que você se habitua a ter sempre na mente o sal é a última coisa, você vai perceber que muitas vezes ele nem vai vir na sua comida, ele nem vai existir. Então, a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é isso. O último tempero a ser adicionado é o sal. Eu vi que já entrou mais pessoas aí, gente. Fiquem até o final, que tem uma surpresa muito bacana pra vocês. E, bom, a gente teria assunto pra falar aqui por horas e horas. Afinal, a infinidade de temperos naturais é uma infinidade de temperos naturais. Tem muita coisa, tem coisa pra uso específico, tem coisa pra uso geral. E para não prolongar tanto, o que eu fiz? Eu escolhi 15, são 15 temperos que nunca faltam na minha casa. E o melhor de tudo, são 15 coisas que são extremamente baratas. Os temperos naturais, vocês vão ver isso, são extremamente baratos. Eles vão dar sabor, eles dão cor, eles trazem saúde e são baratos. Então não tem o porquê da gente falar, eu não uso por isso ou por aquilo. Talvez você não use por medo de arriscar ou por não saber como usar. Então agora eu e o Confiança estamos aqui para tirar esse medo de você e ver que é só ir lá e colocar. Então, dentre esses 15 que eu vou mostrar para vocês, e dentre todos, qual que é a outra dica? Sempre prefiram produtos frescos e inteiros. O que eu quero dizer com isso? Se você for usar uma erva, sempre dá preferência para erva fresca. Muitas vezes a gente não tem ela em casa. Eu sei que não é fácil, não é... Às vezes você quer tipo 4, 5, 6 coisas naturais, frescas, e é difícil de manter isso, porque um vai um pouco mais de água, o outro vai um pouco mais de sal. Então aí você pode optar pelo desidratado. Mas a primeira coisa é, o fresco sempre tem mais propriedades, assim como o inteiro. A noz moscada, antes de você moer, ela é mais saborosa. A pimenta e tudo mais. Então, vou começar mostrando para vocês os frescos que eu separei aqui. Todos eles eu comprei, vocês encontram em vasinhos, tá? Nas lojas Confiança. Eu compro sempre na loja do Max e na loja do Flex. Eu acredito que tem em quase todas, mas se vocês tiverem dúvida, só mandar uma mensagem pro saque ou dar uma ligadinha que eles tiram a dúvida de vocês. Então, vou começar por um que é muito clássico na culinária italiana. E eu tenho certeza absoluta
que você conhece, que provavelmente você goste, que é o manjericão. Então aqui eu tenho ele fresco, só para vocês darem uma olhadinha em como é a folha. Ele é extremamente aromático. Quando você compra ele desidratado, você perde um pouco desse aroma. O que eu acho legal do desidratado? Você pode usar ele no meio do processo de cozimento e dar um sabor a mais para a sua comida dentro do processo. Então você está fazendo um molho. Você pode jogar o desidratado, deixar ferver, deixar apurar, vai dar bastante sabor. Mas o cheiro do fresco, que é fazer isso aqui, ó, e comer ele fresco, não existe nenhum desidratado, nem liofizado vai fazer isso. É totalmente diferente. E uma coisa que o pessoal se prende muito é usar o manjericão somente com, basicamente, né, com tomate. Eu sempre vejo que a maioria das combinações que vão manjericão, o pessoal relaciona a tomate, né, o clássico caprese e tudo mais. Porém, vocês podem experimentar ele. Eu uso muito com carne branca. Coloquei uma receita esses dias aí de frango assado, sobrecoxa de frango assada, com iogurte e pesto de manjericão. Ele fica incrível. E em drink, ele fica muito gostoso. Então, se você quiser fazer uma caipirinha de morango, colocar a folha de manjericão no meio, você pode ter certeza que vai ficar muito gostoso. Assim, gostoso num nível que você vai pensar: por que eu não fiz isso antes? Vai vir agradecer eu e o confiança, claro. O segundo que a gente vai falar, que eu vou falar, é o alecrim. Esse aqui tem que tomar um certo cuidado com ele, ó. Acredito também que muitos de vocês já conheçam. Por que eu falo que tem que tomar um certo cuidado com ele? É uma folha, é um tempero muito potente. Então, assim, basta, você não precisa, na verdade eu até aconselho quando você for cozinhar, não faça isso aqui, ó. Não tire as folhinhas dele, porque ele vai potencializar demais o sabor. Se você não tiver acostumado, você pode estragar o seu prato. Então, ele combina muito com legumes. Batata assada com ele é fora do comum, o pessoal já deve saber. Mas o mais legal na hora de usar ele para marinada de carne, carnes fortes, carneiro, carne de porco, fica muito gostoso. Mas não precisa soltar as folhinhas. Você pode colocar o galho inteiro, deixar ele ali marinando, e a mesma coisa quando for assar. Eu, como gosto muito, eu coloco vários galhos em cima da batata, ou de pimentão, ou qualquer coisa que tiver no forno. E depois ele vai estar sequinho. Aí eu desfolho ele e vou comendo com a batata. Mas se você não tem hábito, usa ele inteiro. Eu tenho ele aqui desidratado também. Ele tem um pouquinho menos de sabor, mas ele faz o mesmo efeito. É legal ter em casa, ele tem bastante aroma, porque muitas vezes você tá com a batata na sua geladeira, você tá com legumes ou com a carne, não tem um vaso de alecrim na minha casa, ele é muito fácil de cuidar. E quero colocar esse sabor, o que eu faço agora? Então, se você tiver desidratado, é legal. Eu costumo fazer o seguinte, eu compro eles nos potinhos ou nos sachês, e como eu tenho muita variedade, eu coloco todos em potes iguais. Vocês vão ver aqui que eu tenho sempre potinhos iguais. Então a minha gaveta de tempero, ela é padrão, é coisa de toque. Eu não adesivo, às vezes vem amigo meu aqui e fica perdido. Porque eu tô na cozinha toda hora, eu bato o olho e já sei o que é. Mas uma dica é, ache potinhos padrões. Vocês acham esses potes a preços bem baratinhos, fica bem legal para organizar a gaveta de temperos. Então, o alecrim. Outra coisa que, assim, é muito valorizada na gastronomia e eu percebo pouco uso, e muitas vezes que eu uso o pessoal pergunta, mas como que eu faço com isso? O que eu faço com isso? É isso aqui, ó. Não sei se todo mundo conhece, mas é a sálvia. É uma folhinha meio feia, eu particularmente não acho ela um tempero bonito, não é igual o pé de manjericão, que a gente olha e fala, nossa senhora, eu tenho vontade de comer isso aí. Mas ela tem um poder incrível, porque o sabor dela é bem característico. Se você for fazer uma massa, você pode ter na sua geladeira manteiga e folha de sálvia. Já é o suficiente. Você vai derreter a manteiga sempre com um fiozinho de azeite, porque a manteiga, ela queima. O ponto de queima da manteiga, ele é bem mais baixo que o ponto de queima do azeite. Então, quando eu coloco o azeite junto com a manteiga,
Às vezes o pessoal se assusta e fala, nossa, azeite e manteiga junto. O que vai dar isso aí? É justamente por esse fato, tá? Para não queimar a manteiga. Porque como o ponto de queima do azeite é mais alto, vai demorar mais. Jogou isso aqui junto com uma manteiga, essa sim você pode quebrar em pedacinhos. Eu queria que vocês pudessem sentir o cheiro disso aqui. Vocês já vão ver que dá uma diferença incrível. E também gosto muito para carne branca. Entenda-se por carne branca. Peixe branco, não salmão e frango. Mas volto a repetir. Testem. Não tenham medo. Vá para a cozinha e teste. Esse aqui que eu tô falando é a sálvia. Essa folhinha aqui, ó. Esse é um tempero, pessoal, que eu acho legal o desidratado. Talvez por ela ser extremamente forte, eu acho legal usar ela desidratada. Então eu sempre tenho desidratada e quando eu encontro, eu tenho um vasinho. Ela não é das mais fáceis de cuidar. Enfim, ela precisa de médio sol, água controladinha. Então, às vezes, eu coloco elas desidratadas mesmo e eu acho que tem bastante sabor. Outra coisa, hortelã. Isso aqui é muito valioso. É muito, muito fácil de ter em casa. É super fácil. Por quê? Pra matar isso aqui, gente, vocês vão ganhar um prêmio. Eu nunca consegui matar um pé de hortelã. Pelo contrário, eles crescem que assim, parece que vai invadir a minha casa. E o hortelã, quando a folha começa a ficar feia, você precisa fazer uma poda drástica. Vai arrancar tudo. Vai arrancar tudo literal. E depois ele vai crescer, ele vai nascer de novo. Não tem problema. Não tenham medo de poda drástica para ele. O que eu acho interessante no hortelã e o pessoal não vê muito? O pessoal vê o hortelã como algo cheiroso, algo para sobremesa e algo refrescante. Mas experimenta ter um vasinho desse na sua casa, colocar uma folhinha ou outra em cima da salada de alface que seja, ou você fez, não vou dizer um arroz, porque aí vai depender muito da combinação, mas se você fizer um cuscuz marroquino, que é aquelas feito com sêmola, que é diferente do cuscuz baiano que a gente faz, qualquer folhinha que você colocar disso aqui vai mudar completamente. E para carne forte eu também acho legal. Quando eu falo carne forte, o que é? Coloração forte. Então, se a carne for bem escura, entenda-se como carne forte, que é um carneiro ou uma carne com bastante gordura. Isso é fácil de ter em casa. Existe desidratado, mas eu particularmente não gosto, não consigo usar o desidratado. Outra coisa que eu gosto muito, eu tenho muito em casa, é a canela. Essa aqui é a canela em pó. Começa pelo aroma, que é completamente incrível. E também, assim como o hortelã, o que eu percebo? Carneiro com hortelã é fantástico. Um pesto de hortelã em cima de um carneiro. O que eu percebo da canela? O pessoal usa muito ela, mas usa assim, para doce, para finalizar um prato ou alguma coisa assim. Mas ela pode ser usada como tempero. Carne vermelha com canela muda completamente. Se você fizer uma carne moída e colocar um pouquinho de canela, vocês vão ver que não tem resultado igual. E sabe o que é mais legal? Além de não ter resultado igual, ninguém descobre o que é. Porque eu coloco e todo mundo pergunta o que tem na sua carne. Ninguém fala tem canela. Eles só perguntam o que tem. Então teste isso na carne que vocês vão ver como muda. Outro ponto. Vocês estão vendo que ela tá em pau. Eu dificilmente, não vou conseguir quebrar, compro canela em pó. O que eu faço? Quer usar? Pega um raladorzinho, vai lá e rala. Por quê? A partir do momento que a gente transforma isso aqui é um tronco, que você transforma isso aqui, pode ser canela em pó. Mas eu tô explicando a diferença dela em pau. A partir do momento que você transforma uma raiz ou uma semente em pó, o que você fez? Você tirou a casquinha de proteção natural dela e deixou exposta. Então, os óleos essenciais, que normalmente é o que dá sabor, perde-se muito fácil. Canela e noz moscada perde muito fácil o sabor essencial dela. Então, eu costumo usar a canela em pau e ralar.
eu ralo ela a hora que eu quero usar. E agora a dica-chave para o uso da canela: molho vermelho, molho de tomate. Não é para você colocar no molho e já sentir de cara o gosto da canela. É só para você ter um toque de tempero diferente, que vocês também vão ver que as pessoas vão perguntar: nossa, o que tem aí? Ninguém adivinha que é canela, mas é incrível e delicioso. Outra coisa que não sai da minha cozinha é o gengibre. Vocês já viram, quem me acompanha já viu. Legumes assados foi pro forno, nunca vai pro forno sem gengibre. Porém, quando eu quero assar, quando eu quero alguma coisa assim, que eu preciso que ele tenha consistência para aderir, o que é para aderir? Eu vou polvilhar ele em cima de uma abóbora ou em cima de uma batata. Eu não gosto de usar ele aqui ralado. Eu gosto de usar ele em pó. E como o gengibre é algo forte, não tem problema nenhum você ter o dele em pó. Então eu uso das duas formas: em pó e ralado. Para que eu uso o gengibre em pó? Quando eu quero que passe por algum processo. Quando é algo já pronto, eu uso esse aqui. Então, se há uma finalização, eu venho e uso o gengibre em rama. A pergunta de uma colher de café ou menos de canela é pro molho vermelho. E uma outra dica que eu acabei vendo ontem com o Guga Torelli é a maneira de descascar gengibre. Normalmente a gente pega a faca e vai passando aqui. O que acontece? A gente perde bastante dele. Então, uma maneira mais fácil de você descascar, pega uma colher pequena e faz assim, ó. Pega o lado côncavo dela e só raspa. Ó, vai sair bem fininha a casquinha. Tá vendo, ó? Você não perde o gengibre. Isso é algo que pode ter na geladeira, ele é muito difícil de estragar e assim, tem muitos benefícios para a saúde. Pessoal que chegou agora, eu já falei aqui, vou repetir mais uma vez. Fiquem até o final que a gente tem uma surpresa bem legal para vocês. Vocês vão gostar bastante. Olha, quanto a canela no molho vermelho, ela é mais de gosto. É meio difícil falar para você uma colher de chá ou menos. Sempre comece por pouco, porque é mais fácil você ir ajustando aos poucos do que você chegar no sabor que você não consegue comer. Se você tiver muita dúvida da quantidade de canela no molho vermelho, o que eu aconselho você fazer? Coloca um pedaço do pau, da rama, mas tenta quebrar ele, corta ele. É que esse aqui tá pequeno, então vai ser bem difícil. Corta ele, que aí a parte com mais aroma por ter sido quebrada vai ficar solta. E deixa fervendo dentro do molho. E aí o que você faz? Conforme o teu molho tá lá fervendo, se você usar molho pronto, não tem problema, tá? Colocar a canela também. Conforme o molho tá fervendo, você vai sentir pelo aroma, pela ebulição, o quanto tem de canela. Então você já vai provando, chegou no ponto que eu quero, puxa a canela e tá pronto o molho. Então, se vocês nunca colocaram, essa é uma dica bem legal. Coloca a canela em pau, vai sentindo pelo cheiro, provou, tá naquilo que você quer, tira. Outra coisa que quem me acompanha sabe, vocês vão ver aí bastante, é a noz moscada. É uma coisa que, assim, não fico sem na minha cozinha de maneira alguma. A noz moscada, pra mim, ela é um tempero trivial. Ela vai em qualquer coisa. Esse aqui é um produto que é muito diferente. A noz moscada comprada em pó e a noz moscada comprada assim. Você pode usar a em pó, mas a diferença de proporção, a diferença de sabor, vocês vão ver que é absurda. Quando eu falo, às vezes, nas receitas, meia canela em pó, meia noz moscada, eu tô querendo dizer metade dessa bolinha aqui, que depois que a gente rala, não dá uma colher de café. Se você for usar a noz moscada em pó, você pode colocar isso para uma colher de sopa ou mais. Por quê? Ela é um tipo de especiarias que contém muito óleo. Então, a partir do momento que você quebra, você resseca aquele produto e é ele que faz conservar o sabor. Então, transformou em pó, você perdeu isso. Ele vai perder o sabor mais fácil.
Isso aqui é incrível. Eu literalmente uso para tudo. Tempero de carne, tempero de molho, seja molho branco ou seja molho vermelho, isso finaliza bem. Carne finaliza perfeitamente. Peixe. E agora uma dica que vai mudar um pouquinho o seu café. Dá uma leve raladinha dela em cima do café. Você vai ver que primeiro vai exalar um aroma incrível e você vai sentir um fundo de sabor. Não é para você sentir que você está tomando um café com noz moscada, é para você sentir um saborzinho diferente. Para temperar churrasco ela fica gostoso e no molho branco ela é essencial. Na verdade, o nosso famoso molho bechamel, o ingrediente é um molho branco e noz moscada. Agora eu falei um pouquinho já dos frescos ou do in natura. Eu vou partir para um que eu também uso em tudo. Em tudo que vocês veem. Pimenta do reino. Diferente do que a grande maioria pensa, a pimenta do reino, ela tem também, mas a função essencial dela não é apimentar ou deixar o seu prato picante. O que acontece quando você coloca a pimenta do reino no prato? Os componentes que tem na pimenta faz as papilas gustativas se abrirem. Então, automaticamente, você vai sentir muito mais o sabor do prato do que a picância, do que o ardor. Essa é a intenção. Por isso que vocês podem ver, a maioria das receitas tem assim, pimenta do reino a gosto. Essa é a intenção nossa. Quando a gente fala pimenta do reino a gosto, não é para você sentir o prato que tá com pimenta do reino. A menos que seja um molho ao poivre, um cacio e pepe, que a função é sentir a pimenta. Ela tem 3 versões, que muita gente não conhece. A versão normal, que é a pimenta do reino preta. Essa aqui é uma das mais potentes dentro da pimenta do reino. É a mesma coisa, tá? Só muda o tempo de colheita. A branca, que é vamos dizer assim, é de média intensidade. E a verde, não sei se eu peguei a verde aqui. A verde, ela já é bem mais forte. Então, toma cuidado quando for usar. O que eu gosto de fazer é o seguinte. Volto a falar. Existem versões moídas, mas nunca é igual você moer na hora. Então, eu tenho aqui um moedor, ele é bem prático porque ele é triplo. Então, aqui eu tenho o meu sal do Himalaia e a pimenta. O que eu faço? Eu misturo as duas, porque a função das duas é abrir o sabor. E a preta é mais forte e a branca é mais fraca. Então, no quesito de ficar picante ou de ficar forte, elas equilibram bem. Eu sempre deixo isso aqui. Eu uso praticamente em tudo. Falou em cozinhar, tem que ter pimenta do reino. Terminou um ovo frito que seja, coloca a pimenta do reino. Fez uma carne, finaliza com pimenta do reino. Aproveitando que eu mostrei o sal aqui, eu vou falar os sais que eu uso. Sal branco normal. Eu tenho essa esse jeito de cozinhar, e vocês vão ver que quando vocês começarem, vocês também vão ficar assim. Desde o sal, eu gosto de moer na hora. Existem moedores, no Confiança tem uma linha da Tramontina bem legal, e tem uns outros com custo-benefício show, que você moe na hora. Então eu moo o sal branco tradicional, sal do Himalaia, para usar. Eu acho que fica diferente, principalmente quando a gente fala em carne, que muitas vezes a gente tem que salgar quase depois de pronta. Então é bem diferente você fazer isso aqui na hora. E alguns moedores que a gente encontra, você consegue regular a espessura. Então quando eu quero uma finalização de carne, uma coisa assim, eu deixo ele um pouquinho mais grosso para eu sentir. E ainda sobre o sal, que é também um tempero natural, eu falo bastante da flor de sal. Essa aqui ela é muito usada para finalização, tá? Então não é um produto barato. Esse aqui é na casa de uns 40, 45 reais. Mas ele é para finalizar. Então ele fica, vou mostrar para vocês, ó. Eles são cristalzinhos, mas eles não são cristais como o sal grosso, que é um cristal que você coloca na boca e fica ruim de comer. Você pode usar para finalizar, e quando você fizer alguma coisa, algum doce, que
que tiver doce de leite, experimenta salpicar a flor de sal. Você vai ver que... Você vai ver nada, vocês vão vir me agradecer depois. Então a gente já falou das pimentas. Pessoal novo, fiquem até o final para nossa surpresa. Agora eu vou falar de uma coisa que muita gente tem dúvida. O açafrão da terra ou a cúrcuma. Tem diferença de açafrão para açafrão da terra. O açafrão é uma raizinha bem fininha que normalmente vem da Espanha e não tem nada a ver com o açafrão da terra. O açafrão da terra, ele é a mesma coisa que a cúrcuma e ele tem origem no México, não na Espanha. É bem diferente a utilização. O açafrão é um tempero forte, tá? Esse aqui é um açafrão de uma plantação de Minas, então ele é mais forte ainda. É aquele tipo de tempero que se você mexer muito vai atingir a sua mão. Para que você pode usar ele? Levemente para temperar carnes brancas, que sejam peixe, e frango, porque levemente, porque ele dá muito sabor, e peixe costuma puxar rapidinho. Então se for fazer um salmão, alguma coisa assim, dá uma polvilhadinha. Para dar cor ele também é muito utilizado. Para você usar ele no arroz, ele fica bem legal. Para você fazer um frango, com cubinhos de frango com bastante manteiga e bastante açafrão, fica bem legal. E ainda junto com o açafrão, existe o curry. Muita gente acha que é a mesma coisa ou que é coisa parecida, mas não é. O curry, ele é indiano e um dos componentes do curry é o açafrão. Então o curry ele tem pimentão, ele tem coentro, cominho, semente de endro, funcho e alguns colocam sal e alguns não. Pessoal, se tiver gente nova aí, anota a primeira dica. A última coisa que você vai usar para temperar qualquer tipo de comida é o sal. Vocês vão usar sempre os temperos e no final o sal, porque muitas vezes você vai notar que não tem necessidade. O próximo que a gente vai falar aqui, deixa eu ver, dar uma olhadinha nas perguntas. Esse próximo aqui, ele divide muita opinião. Por que ele divide muitas opiniões? Já vou falar o que é. Na verdade, arrisquem aí. O que vocês acham que é esse tempero? É um tempero que divide, assim, uma opinião tremenda. Eu tenho gente que fala pra mim, eu não suporto nem ver. E tem gente que fala, eu amo. O que vocês acham que é? Joga os palpites aí que depois eu volto nele. Para qual nós vamos agora? Vamos para a páprica. A páprica, ela nada mais é do que o pimentão transformado em pó. Isso aqui é um outro coringa na cozinha, tá? Você pode usar quando você quer dar cor e você pode usar também quando você quer dar sabor. Até agora ninguém acertou o que é o outro, tá? O que muda? Existem 3 versões. A páprica doce, que é puramente o pimentão. A páprica picante, que é o pimentão em pó, óbvio, com um pouquinho de... Ah, agora acertaram. Com um pouquinho de pimenta. E existe a defumada. A defumada eu não curto tanto usar, porque ela tem realmente sabor de defumado, ela fica mais forte. Versão doce, você pode usar para realçar sabor. Versão picante você pode usar para realmente conferir picância ao alimento. Então, legumes assados aqui em casa, sempre tem páprica. Camarão, nunca eu fiz um camarão sem um pouquinho de páprica, sempre é doce. E carne vermelha, sempre é picante. Eu gosto dessa pegada um pouquinho mais forte na carne vermelha. Então, 3 versões diferentes, quase os mesmos usos, aí vai do seu paladar. A defumada eu uso muito pouco para finalizar, às vezes para fazer uma pipoca, você coloca junto com o azeite, com o óleo, antes do milho estourar, a defumada. Dá um sentido óbvio de defumado na pipoca. Vou voltar para esse aqui que divide as opiniões. Isso aqui, gente, é semente de coentro. Tem muita gente que eu falo em coentro, a pessoa fala, eu não como, eu não suporto. Por quê? No Brasil a gente está acostumado a usar muito coentro folha. Ele é bem forte e é um negócio assim. Se você gosta, você come. Se você não gosta, você não consegue engolir. Não é um meio termo. Mas a semente ela é bem diferente. Ela é usada muito no Ocidente. Ela carrega um sabor completamente oposto das folhas.
e é bem legal. Então, assim, comprem e usem. O que é legal? Tanto a semente de coentro quanto a pimenta do reino, elas são essas sementinhas. Então, ou você moe, ou o coentro ele é mais molinho. Você pode só fazer assim. E ó, estão falando aí, era a dica que eu ia dar. Semente de coentro no gin fica muito gostoso. Você pode fazer um gin com tônica, semente de coentro e só. Vocês já vão ver que faz a diferença. E sim, o coentro folha, para muita gente, tem um cheiro que não é agradável. Mas muita gente ama. Agora, o coentro semente é completamente diferente. Se vocês comprarem isso aqui, vocês vão falar que eu tenho razão. Depois eu faço questão que vocês vão no direct meu e falem o quanto vocês gostaram. Uma dica muito boa para isso aqui, já falaram aí, é no gin. Fica muito mais gostoso que o zimbro. E coalhada. Coalhada seca. Tempera uma coalhada seca com isso aqui e come ela depois. Vocês vão ver a diferença. Ou até mesmo iogurte. Faz um dia antes, coloca a semente de coentro no iogurte, um pouquinho de sal, deixa na sua geladeira e no dia seguinte você usa ele pra temperar a salada. Nunca mais vocês vão usar outro tempero de salada. A outra dica para temperos em sementes, seja ele coentro, seja ele as pimentas. Se você gosta muito do sabor e você quer potencializar, antes de você moer, seja no pilão, seja na faca ou no moedor, isso aqui tem que ser bem antes da hora de cozinhar, tá, gente? Joga eles numa frigideira. Frigideira sem absolutamente nada. Não pode ter azeite, tá? A hora que você vê que eles começaram a pular. Pulou um, pulou outro da panela. Desliga e moe. Vai potencializar demais o sabor. Por quê? Volta aquilo que eu falei sobre os óleos. Você meio que ativa o óleo essencial da semente. É por isso que ela pula, como a pipoca. Então, quando você quiser realmente, eu quero sabor de pimenta, eu quero sabor de coentro, ele tá em sementinha, joga na frigideira, pulou um, tá pronto para usar. Outra coisa que muita gente não usa e muita gente não conhece é isso aqui, ó. Cardamomo. Só de eu abrir já ficou um cheiro maravilhoso. O cardamomo, esse é um outro ponto, assim como a sálvia e alecrim, de extremo cuidado, porque ele é muito forte. E ele é um resultado assim, ó. Você colocou, você provou, parece que tá bom. Você colocou mais um, pronto. Estragou tudo. Dá um boom. Eu já errei, eu já joguei coisa fora por causa desse abençoado aqui. Então vai com cuidado. Como você pode usar ele? Eu gosto dele no café. Coloca uma baga. Baga a gente chama, é isso aqui, tá? Que é aquilo que carrega a semente. Eu acho que eu consigo quebrar um para vocês verem. Eu coloco ele inteiro no café, passo o café ou aperto o botão da Nespresso com ele em cima e pronto. Se você quiser dar sabor nele, no molho ou em alguma coisa, você faz isso aqui, ó. Eu só dei uma amassadinha, tá vendo, ó? Ele é cheio de sementinhas dentro, ó. É aqui que tá o sabor real e o sabor forte. Então, se você quiser realmente sabor de cardamomo, você faz isso. É a primeira vez, você não está habituado com o uso desse tempero, dessa especiaria, usa ela inteira e vai sentindo o sabor. Para molho branco, eu acho que ela dá um toque completamente diferente. Para você fazer um frango meio que ensopado, com uma pegada tailandesa, dá um sabor bem diferente. E é a mesma coisa da canela. Caio, eu nunca usei cardamomo. Como que eu faço? Joga uma, duas baguinhas inteiras e vai sentindo o aroma no processo de cozimento. Por ele, você já vai perceber a intensidade que tá. Chegou no ponto que o teu paladar gosta, tira. Tá pronto. Quando você se habituar, que é o que eu costumo fazer, quebra ele no meio e usa a sementinha. Mas aí é aquele negócio do cuidado. Ele é super, hiper potente. E ele fica muito bom com gin também, assim como o anis. E fica muito bom com iogurte. Então, às vezes, você quer dar uma diferenciada no iogurte que você vai tomar à tarde, uma coisa assim. Não vai usar um negócio inteiro desse, senão vocês vão vir ficar bravos comigo e eu não tenho culpa. Pega uma ou duas sementinhas, mistura no iogurte, dá um tempinho para ele soltar o sabor e toma. E outra coisa que ele muda completamente é mousse de maracujá. Eu
tenho certeza que todo mundo aí sabe fazer mousse de maracujá. Mousse de maracujá com cardamomo fica muito gostoso. E esse famoso, que eu não canso de falar e eu não canso de usar ele, que é o za'atar. É um tempero também da Ásia. A maioria, na verdade, das especiarias, dos temperos, tem origem lá, na Índia, na Ásia. Que eu acho uma gastronomia muito rica justamente por causa disso. É muito sabor e pouco coisas para disfarçar. Eles não... Quantidade de cardamomo no gin, faz igual eu falei. Coloca 3, 4, deixa um tempinho, ele vai soltando o sabor. Deu o sabor que você gostou, tira, até você se habituar com a potência que ele tem. O za'atar é um condimento, ele é muito utilizado em comida árabe, mas eu gosto muito em tudo. Vocês vão olhar aí umas receitas na minha página, Caio Casagrande, tem za'atar em quase tudo, porque eu amo isso aqui. Quando eu não uso za'atar, eu uso o garam masala. Por que essa diferença? O za'atar, ele é um tipo de tempero que ele não fica imperceptível visualmente, porque ele tem gergelim no meio. Eu vou abrir aqui para vocês. Vocês vão ver que ele tem gergelim. O gergelim, ele não se dissolve. Então, ele é um tempero, o aroma é maravilhoso. Ele é um tempero que vai aparecer. Se você quer algo só para temperar e não quer ver uma pontinha ou outra, talvez o za'atar não te agrade. Mas ele é muito gostoso. Vou falar para vocês o que ele tem, eu não lembro de cabeça, tá? Mas ele é composto de tomilho, manjerona, orégano, sumac, cominho e gergelim. Algumas versões possuem sal, outras não. Mas quando possui sal, é bem pouco. Então aí já linka de novo com aquela dica do começo. Sal é o último ingrediente, porque às vezes você está usando uma mistura, esse aqui tem um pouco de sal, esse aqui tem um pouco de sal. Aí você prova a comida, tá salgado. Então deixa o sal por último. Temperou com tudo que você for temperar, depois você entra com o sal. Isso é um trivial para ter na cozinha e é meio que um desafio meu para vocês comprarem um potinho desse, ó, selado Confiança. Vocês encontram esse aqui, eu tenho certeza que praticamente em quase todas as lojas. Pessoal de Bauru, Flex e Max, é certeza que vocês encontram. Pessoal de outras cidades tem nas lojas de outras cidades. Então, tá aqui, o za'atar, essa é a embalagem do Confiança, ela veda super bem, ó, tá vendo? Então, assim, se vocês não quiserem também arrumar um monte de potinho, as embalagens que eles vêm, ó, não tem risco, tá? Não vai fazer zona no seu armário e veda super bem. Agora, a última coisa que eu vou mostrar pra vocês, o Lisandra, o za'atar, ele combina com... É como a noz moscada, pra mim ele combina com quase tudo. Eu gosto muito de temperar carne, seja vermelha, branca ou peixe com ele. Eu só não gosto dele no camarão. Gosto dele, inclusive, para temperar legumes. Se você estiver fazendo uma abobrinha refogada, um tomate, um pimentão assado, polvilhar um pouquinho de za'atar fica muito gostoso. Você vai ver que ele é um tempero assim, que depois que você introduz, é difícil você tirar. E eles trazem inúmeros benefícios. Pra mim, na minha opinião, qualquer tempero que tem origem na Índia é algo que você se habituou a usar. É bem difícil você tirar da sua alimentação. Porque ele dá um sabor que, assim, muitas vezes ele não é característico. Você que cozinhou sabe, mas o pessoal que prova não sabe o que é, mas sabe que tá muito bom. Então, é um negócio imprescindível. Za'atar e noz moscada muda a sua cozinha. Ele é legal, como eu já falei aqui, preparos de molho, bem pouquinho, porque você vai ficar vendo as sementinhas do gergelim, mas para temperos de carnes, ele fica bem bom. Sopa, eu não tenho o hábito de comer sopa, mas quem tem, você pode usar o za'atar no final. Você não deixa ele ferver junto com a sopa e tudo mais, você só coloca ele na hora que o seu prato estiver pronto. Então, chegou o seu prato de sopa, pode polvilhar sempre de pouco em pouco, para não ter risco de perder o prato. E agora tem esse aqui, o louro, molho branco sem noz moscada. Pra mim não é nem molho branco, pra falar a verdade. Eu gosto de ver os pontinhos da noz moscada. Eu loto de noz moscada em qualquer molho branco meu. É o louro. Muita gente tem
receio, eu detestava, não podia nem ver essa folha aqui. Agora que eu aprendi a usar, eu amo essa folhinha. Ele, você acha também em pedacinhos pequenos, mas não é legal, porque o que é legal dele? Não é legal você sentir, você comer isso aqui. É legal você sentir o sabor. Então você coloca a folha assim, no seu preparo. No feijão, ele é muito utilizado aqui no Brasil. Feijão com louro é clássico. Carne de porco com louro fica muito gostoso. E coisas que você vai assar. Então assim, se você for assar um legumes, um pimentão ou qualquer outra coisa assim, experimenta colocar o mesmo sentido do gergelim, tá? Folhinhas e depois você tira. Molho vermelho, ele também dá um toque diferente, então prova pra ver se você gosta. Coloca a folhinha e depois tira. Uma outra dica que é legal, sempre que você for pôr, não pega assim, ó, e puf, joga dentro do caldo ou do lugar que você quer dar o sabor. Por quê? Isso aqui já, pra chegar no seu pote, já passou por muito tempo, por muitos processos. Então, ele tá seco. Faz isso aqui, pelo menos, pra você colocar. Se o outro pedaço ficar muito pequenininho, não precisa nem colocar, mas só quebra. Porque a hora que você quebra, você vai ver que o cheiro já solta. Você tem acesso a uma parte da sua folha que ela não está completamente seca, porque você acabou de quebrar. Por isso eu falo da canela ralada na hora. Você tira aquela camadinha que está seco, extremamente seco, e chega à parte que tem o óleo da planta, vamos dizer assim. Então, esse é o louro. Todos esses que eu falei aqui são essenciais na minha cozinha. Eu nunca fico sem eles. E são coisas extremamente baratas. E quando a gente quer incluir isso na alimentação, o que a gente quer fazer? É deixar a sua alimentação, a minha, mais saudável. Por quê? Tudo isso é natural. Cada um deles tem uma propriedade específica e uma função. Eles vão atuar em diversas formas, em sistema imunológico, em prevenção de doenças, muitas vezes ajudam a regular nível de colesterol, regular nível de diabetes. A canela é um desses, ele quebra o processo de açúcar no sangue. Se você não é sair comendo colheradas de páprica, porque páprica faz bem, não é assim. Mas se ele faz parte da sua alimentação contínua, ele dá resultado. Pode ser que você nem perceba, mas de repente você vai ver que, nossa, eu não fico mais doente. Ou não sinto mais algo que eu sentia antes. Então não é sair comendo colheradas de canela, colheradas de gengibre. É incluir eles na sua alimentação. A partir do momento que você coloca eles na alimentação, vai ser automático o aumento do consumo deles. A parte mais bonita de um supermercado, na minha opinião, são duas. Quem me segue sabe quais são já, né? É a parte de temperos e a parte de vinhos. São as duas partes mais bonitas do supermercado. A parte de temperos ela é linda. E vocês vão lembrar que sempre as nutricionistas, endócrinos falam assim: o prato tem que ser colorido. Tem um monte de gente que fala isso. E é verdade, o seu prato tem que ser colorido. Mas pensa assim, para o seu prato ser colorido, a sua comida antes de chegar ali também pode ter sido colorida. Olha só, se você usa isso aqui para temperar alguma coisa, vai dar para subir todos. Você vai ter uma comida colorida. Então, adota essa regra também. O prato tem que ser colorido e o preparo para chegar até o prato também pode ser colorido. Vou dar uma olhadinha nas perguntas aqui, ver se ficou alguém sem responder. Alguma dica para o cultivo de hortelã? Gente, Jaque, hortelã é uma coisa que eu nunca consegui matar. Exceto quando a minha cachorra comeu. Mas eu nunca consegui matar um hortelã. Ele é meio que uma praguinha. Talvez pode ser o excesso de água ou o excesso de sol. Eu deixo ele meio termo, ele pega solzinho da manhã até umas 10 horas da manhã. E quanto à água, uma coisa que resolveu o meu problema foram vasinhos auto-irrigáveis. Aqui em Bauru eu comprei uma pancada, tem um monte mesmo, na Bom Jesus Floricultura.
mas vem de um monte de lugar. O que que acontece com esse vasinho auto-irrigável? O tempero, a erva ou planta que tá ali só puxa, só absorve o que ela precisa. Então você abastece o reservatório e ela puxa a quantidade de água que ela precisa. É uma dica que talvez pode ser que facilite a não matar o hortelã. Deixa eu ver mais coisas aqui. Estão perguntando se eu sou de Bauru. Eu sou de Bauru. Essa pergunta, páprica picante e doce, a diferença entre elas eu comentei aqui já. Uma vai um pouco de pimenta e outra não, no processo de desidratação. Olha, o alecrim é um pouco difícil. Eu confesso que esse eu também tenho um pouco de dificuldade. Porém, o alecrim desidratado conserva bastante o sabor. Então, assim, pode usar o desidratado normal. Depois eu volto a falar oi pra todo mundo. Dica de uso de tomilho. Tá aí um tempero que eu sou apaixonado, mas eu não consigo usar a versão desidratada, porque eu acho que ele some, ou ele potencializa demais o sabor. Então eu uso o tomilho bastante, mas eu gosto dele fresco. Agora, gente, eu falei pra vocês que eu e o Confiança, a gente preparou uma surpresa pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Pode usar za'atar. Você deve usar za'atar em legumes no forno. Za'atar, noz moscada e garam masala. Sempre que eu coloco qualquer coisa de legumes pra assar em casa, de abóbora cabotiá, batata, até abobrinha e pimentão, eu coloco sempre 3 temperos. Esses são fixos: za'atar, páprica e gengibre em pó. Todo e qualquer legumes que eu vou assar, eu coloco esses 3 tipos de tempero. Na verdade, não. Você pode achar temperos que tenham algo defumado, porque não é a páprica que tem o sabor defumado, é o processo por qual ela foi submetida que confere o sabor de defumado. Então, assim, não é a páprica tem gosto de defumado. Não, ela passou por um processo para ter gosto de defumado. Se você usar fumaça em pó, vai dar gosto de defumado sem você usar a páprica. A páprica é bem legal ali aí, colocar no feijão. Páprica e colorau são parecidíssimos, então você pode colocar no feijão também. Ele dá uma cor bem diferente, fica aquele caldo bonito, bem vermelho, sabe? É bem legal. E falando da surpresa que a gente anunciou aqui desde o começo, para quem acompanhou a live e ficou até o final, e também para quem não viu, eu e o Confiança, a gente preparou um e-book, um manual de uso de temperos naturais para vocês. Então, terminando aqui, eu vou jogar no Stories o link, vai ser só arrastar para cima, vocês vão ter acesso ao e-book, e tá lá no site no blog do Confiança, é blog.clienteconfiança.com.br. Me corrija aí se eu estiver errado, Jaque. Mas eu e o Confiança, nós fizemos com muito carinho um manual de uso de temperos. Um manual de A a Z, de açafrão a za'atar, para você ir para a cozinha e não ter medo. E o que eu falei no começo, que talvez muita gente não tenha chegado até aqui, gente, eu não sou chefe por formação, eu sou chefe por amor. E o que isso me ensinou? Que na cozinha a gente não pode ter medo. Então, não é porque você leu no meu manual que combina com, por exemplo, que a páprica combina com carne e você quer provar ela no arroz, que você não vai provar. Vai e coloca, não precisa ter medo. Tá com o potinho em casa? Coloca. Pega um pouquinho, prova e coloca. Isso é o legal de cozinhar, é não ter medo e não ter regra. Quem me acompanha já sabe disso, quem não me acompanha segue aí o @caitocasagrande. Cozinhar é gostoso sem regra, então não tem problema nenhum você provar um sabor e não gostar, ou provar um sabor e gostar. Não existe algo que te obrigue a usar tomilho só com carne. Não existe algo que te obrigue a usar cardamomo só no leite. Vai, prova, experimenta. Muitas vezes você vai ver que fica legal. Eu tenho certeza que eu falei muitas coisas aqui que ninguém imaginava que ficaria legal. Então, pessoal, é isso.
quero falar para vocês que eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, podem seguir o meu perfil, Caeto Casagrande, deixar as dúvidas no direct, eu respondo todo mundo. Aqui nas perguntas, pelo que eu vi, tem várias, mas já foram respondidas no decorrer da nossa conversa. E agora vocês podem entrar no blog e baixar o e-book. Tá bem completinho, são 25 temperos dos básicos, tem até alho e cebola, até os mais diferentes, como o garam masala. Vocês notaram que a gente usou muito nas chamadas, que a gente ia explicar para vocês o que tem de saúde dentro dos temperos. E talvez tenham percebido que eu não falei muito disso. Não falei muito disso porque eu quis mais discutir os usos e as dicas e os benefícios que eles trazem para a saúde estão todos elencados lá dentro do e-book. Então, quando vocês baixarem, vocês vão ver que eles estão lá. Nós, o Confiança, nós temos um time aí que vocês já viram várias carinhas por aí, o time de Confiança. A gente está preparando muito conteúdo legal e semana passada teve a live do chefe Fernandinho, que ele ensinou um macarrão de uma panela só que me deu água na boca enquanto eu assistia. Eu quase fui lá pedir uma marmitinha. E na semana que vem já tem uma outra live, que é da Laura Franco. Quem não conhece, já vai lá no perfil dela, que é feito por mim, @feitopormim_by_LF. Além de chefe, ela é nutricionista e ela vai ensinar pra vocês na próxima semana. Vou ver o dia certinho aqui, que minha memória não é 100%. No dia 29, na quarta-feira. Ela vai ensinar pra vocês um pão de forma prático e rápido. Então, fiquem ligados, acompanhem ela. Já pode acompanhar ela antes, porque ela faz umas tortas, umas coisas que eu queria ter esse talento. Eu não sou uma pessoa que serve pra fazer pão. Então já tá anotado na minha agenda que eu vou assistir isso, porque eu não sei fazer. E tem muita coisa legal no perfil dela também. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui no meu direct. Já tá disponível lá no blog do Confiança o e-book. Eu espero que vocês tenham gostado. Tudo que eu falei aqui, vocês encontram nas lojas Confianças. Volto a repetir, Bauru, Flex e Max tem tudo o que eu falei. Sorocaba, Jaú, Marília, Botucatu tem em todas as lojas. E tem mais live vindo por aí. Se ficou alguma dúvida, tem um tempinho aí para vocês me mandarem. A gente consegue ficar online aqui mais uns 2 minutinhos. E é isso. Vocês conheceram aqui 15 e eu preparei mais 25 para vocês conhecerem e usarem. Lembre-se da dica, sal é a última coisa a colocar na comida. Sempre todos os temperos por último o sal, porque muitas vezes você vai acabar nem utilizando. E é questão de hábito. Então se desafie. Não é que sal faz mal, em partes que ele faz. Mas não é que ele é um veneno. Mas ele não tem benefício. Você consome e ele não tem benefício. Então o mínimo que você conseguir usar, melhor. Assim como açúcar no café. É hábito. Comece enchendo a sua despensa disso aqui. Passa lá no empório do Confiança. Enche a despensa disso. Deixa o sal sempre para a última opção. E rapidinho você vai ver que ele vai quase cair em desuso na sua cozinha. Gente, espero que vocês tenham gostado. Para ajudar vocês, o e-book já está lá disponível. Vocês podem baixar e se aventurar na cozinha. E lembra do que eu falei. Cor antes de chegar no prato. Prato colorido. E muito sabor. Até a próxima, pessoal. Quarta-feira, dia 29, tem a da Laura. Fiquem de olho aí, porque ela vai ensinar um pão de forma prático. Eu vou ser o primeiro a assistir e com certeza eu vou ser o primeiro a fazer esse pão. Gente, muito obrigado. Boa noite para vocês. Obrigado, equipe do Confiança, Samara, Jaque, Camila, por todo o apoio aí e pela oportunidade. Até mais, pessoal. A live vai ficar disponível e o e-book está no blog do Confiança.